Concluindo essa parte do ensaio do Rav Shneur Zalman, quando ele está nos explicando a vantagem da luz proveniente e derivada da própria escuridão, que nisso consiste a própria missão da alma ao vir, chegar a esse mundo material. Esse é o significado da nossa existência aqui no plano físico, alavancar uma elevação maior para a nossa alma, não obstante os impedimentos, ocultamentos, obstáculos, a espiritualidade que a alma encontra aqui nesse mundo, que tudo isso representa trevas, escuridão, distanciamento. Não só que isso não vai abalar a alma, pelo contrário, isso vai despertar na alma uma sede, uma vontade, um desejo ainda mais intenso de elevar-se espiritualmente, e não somente isso, de conectar-se à própria essência divina. E ele falou que esse processo, de certa forma, é uma tshuvá que todas as almas fazem e devem fazer, um retorno à sua origem, um retorno à espiritualidade, à divindade, que é o objetivo de todas as almas que descem para esse mundo terrestre, resgatar sua espiritualidade, retornar à sua origem, elevar-se até a essência de Deus, cultivando esse amor, essa sede, não é? Que a alma está ávida por divindade. Benikreta havazu bechinat bechol meodecha. No Shema Israel a gente diz, logo depois do Shema Israel, ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás a Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, todas as tuas posses, todas as tuas forças. Mas a palavra bechol meodecha, essa palavra final, não é? Que reflete essa terceira categoria, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. O bechol meodecha, meodecha vem da palavra hebraica meod, tov é bom, meod, muito bom. Não é? Meod quer dizer muito. Isso significa que o amor a Deus, por parte da pessoa, deve ser algo pleno, completo, íntegro. Ame a Deus com todo o teu coração. Que todo o teu coração, o teu sentimento esteja pleno de amor a Deus com toda a tua alma, todas as faculdades da tua alma, etc. O bechol meodecha com tudo de si. Dê tudo de si. Dê o muito de si. Bechol meodecha, dê o teu muito. O que quer dizer dê o teu muito? Aquilo que você acha que é muito, ou seja, você dá tudo de si. Mas, de certa forma, até nem se contente em dar tudo de si, dê muito. Muito é mais do que o normal, mais do que o convencional. Quando eu falo em muito, existe o regular, aquilo que eu estou acostumado, aquilo que eu acho que eu sou capaz. Muito é eu me superar, eu dar acima dos meus limites, acima das minhas limitações. Então diz o Alter Rebbe que esse é o significado do versículo no Shema, no qual nós temos, a Torá nos ordena amar a Deus. E o amor a Deus deve ser com tal intensidade, com toda a oração, com toda a tua alma, dando tudo de si, dando o muito de si. Dê inclusive aquilo que você sente que é excedente, é mais do que você é capaz. É muito para você. Sheu bli gvul mamash. Muito, é claro que, inclusive, se fala na Hassidut, bechol meodecha, o muito de você, porque o que é muito para um, para o outro é muito pouco, ou é nada. Não é? Então isso é muito relativo e subjetivo, mas o que se espera de cada pessoa é que ela se supere, que ela dê aquilo, o máximo de si, ou até o muito de si. Não? E o que significa o muito? Sheu bli gvul mamash, o ilimitado, romper os limites. Sheba dafka minafuch, e como a pessoa chega a transcender, a se superar os próprios limites. Né? Como a pessoa chega a dar o muito de si, mais do que o normal, isso vem justamente quando a pessoa se supera, quando há obstáculos, quando há obstruções, quando há impedimentos. Nesses instantes a pessoa revela forças que ela nem imaginava, ela própria não sabia que tinha. Né? Então nesse momento acaba se revelando, a pessoa acaba se superando, acaba se revelando o muito que a pessoa tem. Né? Então isso significa o ilimitado. E de onde surge e emerge esse ilimitado? Da escuridão, dos limites, daquilo que foi reprimido.
Então ele nos diz, esse amor intenso, Becheila Yatir, que o Zohar se refere, que está presente nos Balei Teshuvah, isso está associado ao versículo do Shema que nos diz que devemos amar a Deus dando muito de si, Bechol Meodecha, que Meod Pirushó Bligvul, porque muito significa mais do que o limite, porque isso significa Meod, muito, né? Então, muito é muito mais da medida convencional. E isso se refere a quê? Que a pessoa vai despertar dentro de si não só um amor convencional, não só o amor padrão a Deus, mas Bechol Meodecha, muito acima dos limites, vê o Ahavá Bligvul Mamash, um amor ilimitado por Deus, acima dos limites, Lemala Mimedidah Ve'Agbalah Shekli Alev Shel Adam. Então, acima até mesmo daquilo que pode comportar o coração da pessoa. Como a pessoa chega a esse amor ilimitado a Deus? Então, se fala justamente ou somente, esse amor é despertado somente a partir da escuridão. Somente a partir das pressões e das opressões. Somente a partir dos obstáculos, dos impedimentos que obscureciam esse sentimento, quando no final esse sentimento aflora, quando ele rompe as barreiras desses obstáculos, impedimentos, então ele vem com toda a força e intensidade, e ele é muito forte, muito intenso, ele quebra e rompe os limites, as próprias limitações pessoais do indivíduo. Como Shkatuv, e aqui ele explica uma passagem estranha, curiosa no Midrash, porque nós encontramos no Gênesis, quando Deus criava uma coisa, outra no final da criação, em geral, cada dia, Vayar Elokim ki tov, Deus viu que era bom. Na sexta-feira está escrito Tov Meod, que Deus viu que era muito bom. Há um Midrash curioso, intrigante, que diz, Tov, o que era bom? Zemalachaim, esse é o anjo da vida. E Tov Meod, muito bom, o que se refere? Ao anjo da morte. Então se pergunta, o que significa isso? Que o bom seja o anjo da vida, a fonte de vida a gente pode entender, mas o que significa que o muito bom está ligado com o anjo da morte? Então isso, como nós falamos, é intrigante. E não só que se fala que o anjo da morte também é bom, mas ele é muito bom. Parece que melhor até do que o anjo da vida. Então, ele nos diz que isso está baseado na explicação que nós falamos, que nós pudemos expor até agora. Quando nós dissemos que justamente através da escuridão, e somente através dela, da escuridão, é que nós chegamos a nos superar, a romper os nossos limites. A partir disso nós vamos entender também aqui o significado, que aqui o anjo da vida tem a ver, vida no sentido literal tem a ver com a fonte de vida que é a divindade, o plano bom espiritual que está diretamente ligado e vinculado ao divino. Anjo da morte, inclusive o Talmud fala, Hu Yetzerará, Hu Malach HaMavet, que a mesma entidade com diferentes roupagens ou diferentes momentos de atuação é o Yetzerará, a inclinação para o mal, presente no nosso coração, é o Malach HaMavet, é o anjo da morte, porque o mal nos distancia de Deus, isso acaba levando à morte, a morte espiritual também. Então, na realidade, o anjo da morte aqui faz alusão ao campo do mal, ao agente do mal. Então, aqui se fala que o agente do bem, não é? Tov, Deus viu que era bom, o que é bom? É o anjo da vida. É o agente do bem que leva a vida. O que é Tov Meod? Muito bom! É o agente da morte, o anjo da morte. O que significa isso? Como nós falamos, esse é o Yetzerará. O agente da morte é aquele que quer nos desconectar da vida, é o impulso, a inclinação maligna que quer nos levar ao pecado, a nos desvincular de Deus, etc. Mas justamente quando a pessoa encara, enfrenta e supera
O agente do mal, quando a pessoa não aceita o seu convite, o seu assédio, a sua sedução, dá costas a ele, então não só que a pessoa sobrevive, o seu bem sobrevive, com isso é tov meod, se torna muito bom. A pessoa consegue extrair dessa situação uma luz única, que é aquela luz que vem a partir das trevas, aquela luz que vem a partir da escuridão, que é uma luz muito mais elevada e muito mais intensa. Nas palavras do Alter Rebbe, Alidei Ahipuch ve'achosher davka, Alidei Afuch ve'achosher, justamente através do oposto, através da escuridão, exatamente através disso, Sheu Bechinat Nefesh Abahamit, aqui o que simboliza o anjo da morte, a alma animal, a inclinação negativa, a inclinação para o mal, Yetzerará, mas justamente através desse mal presente dentro de nós, através da alma animal, através da inclinação negativa, justamente através deles, Yecholim Lavo Lebechinat Ahava Bechol Meodecha. A gente pode chegar a um amor tão intenso a Deus, que é um amor ilimitado, acima dos nossos limites normais. Por quê? Porque eles vão, através dessa escuridão, etc., eles vão acabar despertando uma sede, uma ânsia por divindade que antes não estava presente dentro de nós. Shehu bligvul mamash, vão despertar dentro de nós aquele amor intenso, sem limitações. Bechol meodecha. Então aqui o Malach HaMavet, o anjo da morte, ele simboliza e representa isso que os nossos sábios chamam de anjo da morte. Ele representa o agente do mal presente dentro de nós mesmos, que quer nos desconectar da vida, da fonte de vida, que é a divindade, que quer nos levar ao pecado, à falha. Como nós dissemos, o Yetzerará, que é a mesma entidade, a inclinação negativa, a alma animal, é o Malach HaMavet, é o agente da morte. Sobre isso disseram os nossos sábios, Tov Meod Ze Malach HaMavet, que esse agente da morte, ele não só que também pode ser considerado bom, mas ele é o muito bom, que através dele, rechaçando, negando e recusando, etc., com isso a pessoa consegue chegar a uma luz, a um amor que de outra forma não chegaria. Que mesmo que esse agente da morte é alma animal, o rei Pechatov Beor, ele é o contrário da luz e do bem, Mikol Makom, porém, justamente através dele, através dessa escuridão, através desse obstáculo, Aliadó Dafka Yecholim Lavo Lehavá Bibchinat Bechol Meodecha. Através dele, nós podemos, ele que quis reprimir, sufocar o bem, a nossa espiritualidade, e através dele nós vamos acabar chegando a esse amor intenso sem limites. Porque o amor que pode se chegar, o amor a Deus que pode se chegar através da inclinação do bem, o Bemidá Medrega Mugbelet, ele é finito, ilimitado. Porém, o amor que vem do oposto, do contraste, aquele amor que veio depois de superar a escuridão e o Yetzerará, a inclinação negativa, e Bligvul Mamesh, é um amor sem limites. Uma vez que ele estava no campo contrário, agora ele quer recuperar o prejuízo, quando ele sente que sua alma estava num deserto espiritual, num campo árido e seco, sem água espiritual, sem Torá, sem espiritualidade, sem divindade, como nas palavras do salmista, ela vai, nessas horas a pessoa clama a Deus. Então, a partir disso, acaba se revelando um amor enorme e intenso, que vai levar a alma a um movimento de aproximação a Deus inigualável. Ou seja, esses obstáculos, esses impedimentos acabaram despertando na alma um desejo e uma vontade, um amor mais intenso, mais poderoso, um desejo de aproximação para Deus. Isso é a intenção dos nossos sábios quando falaram que Tov Meod, que mesmo muito bom, pode ser o agente da morte, aquele agente do mal, porque justamente através
do distanciamento, do afastamento causado pelo agente da morte, que é o Yetzer Hara, a inclinação negativa, a alma animal, a pessoa, através disso, através desses impedimentos e obstáculos, a pessoa consegue chegar ao Tov Meod, não só ao bom, mas ao muito bom, superando os obstáculos, desenvolvendo dentro de si um amor ainda mais intenso, uma vontade de ligar-se a Deus de uma forma ilimitada.